CI/CD é uma questão muito importante na área de DevOps, né? Então hoje eu quero trazer para vocês uma questão muito importante no Azure DevOps, como vocês já devem estar imaginando, que é o quê? O Azure Pipelines. Parou! Vamos falar hoje de uma coisa um pouco mais legal que eu tenho certeza que você aí já viu as novidades recentes, que é o GitHub Copilot com o ChatGPT. E aí pessoal, tudo certo? No João Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal, parando um pouquinho a nossa programação planejada, que hoje a gente ia falar sobre Azure DevOps, né? Sobre a parte de Azure Pipelines, né? Mas vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque um tema muito interessante surgiu recentemente, né? Vocês já devem ter visto aí nas suas redes que o GitHub lançou aí uma série de funcionalidades integradas com o ChatGPT, ou seja, o GitHub Copilot evoluiu ainda mais para entregar uma experiência fantástica e fenomenal para a gente, né? E eu tô com acesso aqui a algumas coisas do GitHub Copilot e eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje, mostrando um pouquinho de como funciona, tá? Uma coisa que eu quero trazer para vocês que é bem legal, que foi lançado no GitHub Copilot X, que é a parte do GitHub Copilot Chat, que com ele a gente tem ali como se fosse um chat GPT do nosso lado ali, ajudando a gente a desenvolver melhor as nossas aplicações. Mas se você quer ver essa funcionalidade, espera um pouquinho que eu quero mostrar um pouco mais do Copilot, para caso você ainda não conheça a ferramenta, para que você entenda um pouquinho do poder dessa plataforma e como é que ela pode ajudar você a melhorar no seu desenvolvimento de software, beleza? Mas antes de seguir aqui, já desce a tela, clica aqui no botãozinho inscrever se não tiver inscrito. Clica no sininho também para se manter atualizado de todos os novos vídeos aqui do canal. E já deixa aqui nos comentários se você usa o Copilot, se você já está usando as novas funcionalidades do Copilot, que eu tenho certeza que você deve estar gostando bastante se estiver usando, né? E então eu estou aqui agora com o meu VS Code aqui aberto, né, na máquina, com um projetinho bem simples. É um projetinho que eu uso para quê? Eu uso ele hoje para atualizar o meu perfil no site do GitHub Stars. Sim, se você não sabe, eu faço parte do programa GitHub Star, né? Aquele programa para líderes e influenciadores de comunidade que trabalham com open source, compartilham conhecimentos de open source e GitHub no mundo inteiro. Eu fui a primeira pessoa aqui do Brasil a fazer parte desse programa, uma honra enorme. Estive lá em São Francisco também, onde meu nome estava na calçada da fama do GitHub, foi fantástico. Enfim, essa não é a parte importante é que esse projeto, ele pega basicamente os meus vídeos no YouTube e me permite colocar esses meus vídeos sempre que eu lanço um vídeo novo lá no meu perfil, onde vocês conseguem acompanhar todas as minhas atividades de comunidade, tá? Então ele faz basicamente isso. Ele pega meus vídeos, vê meu vídeo novo e imputa lá no site. Eu confesso que eu parei de desenvolver em .NET já faz alguns bons anos, mas eu escrevi esse código aqui e ele não está escrito da melhor das maneiras, eu tenho certeza disso, eu sei disso, você com certeza deve estar vendo isso. Nossa, como ele programa mal. Não, é porque eu parei de programar em .NET faz muito tempo. Então sim, você pode acabar considerando que eu programo meio mal. É a vida, né? Quem mandou sair da área de Dev para focar em DevOps acontece. Mas enfim, basicamente eu tenho aqui alguns métodos. O método main, que executa basicamente tudo. Eu tenho um método que valida o URL. Tem um método aqui, get vídeo do YouTube. Insert post star. E aqui está a minha declaração, a minha classezinha com os métodos que eu preciso também, direto aqui, sem muita organização, sem muitas classes, sem separação, sem arquitetura nem nada. Tá no mais simples possível, porque é um projetinho pequeno que só executa uma vez por semana. Na realidade ele executa todo dia, né? Só que é só para isso, é uma coisa pequena, então eu não vi necessidade de seguir uma arquitetura hexagonal, nem nada do gênero. É um negocinho bem simples. Então, quando a gente tem o Copilot na nossa máquina, a gente tem uma função básica do Copilot, que é o quê? Ajudar a gente a programar. Então, por exemplo, aqui ó, eu poderia começar interagindo com esse post 1 aqui, por exemplo. Post 1. E aí, ó, o Copilot ele já traz pra gente, essa é a função primordial mais básica do Copilot, tá? É ajudar a gente nesses complementos de código. Então ele tá supondo aqui que eu quero fazer o quê? Eu quero colocar o título do meu post. Então ele tá falando ali, ó, se eu der um tab aqui, ele vai atribuir a post title, né? Ele vai fazer um replace para remover a barra. Se eu deixar aqui, ó, ele já vai continuar fazendo outras coisas que ele julga necessário, baseado no que eu comecei a escrever. Isso aqui funciona inclusive até para métodos. Se eu começar a escrever um método aqui, quer ver?
Deixa eu só limpar aqui. Opa, dá um Ctrl Z aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, static void calcula. Serve. Isso aqui serve. Ó, e se eu der um tab aqui, ó, ele já me trouxe um método de cálculo, né, com int A e int B e uma soma. Tranquilo. Então ele ajuda a gente nesse tipo de coisa. Ação. E aí, ó, fez aqui uma subtração. Então é mais ou menos essa... Opa, ele apagou tudo que eu estava fazendo? Não, beleza. Ctrl Z aqui. Deixa eu limpar, beleza. É que ele está tentando completar ali baseado no Class Program. Então assim, essa é a função mais básica do Copilot que a gente já tem hoje que você consegue usar aí, tá? E o legal disso é que você pode sim usar esse Copilot na sua conta, no seu VS Code. Eu até esqueci de deixar aberto aqui, mas deixa eu trazer o site aqui, ó, navegador. Mas ó, github.com/features/copilot. Eu acho, se eu digitei certo, a gente vai para lá. E aqui, ó, aqui no GitHub Copilot a gente consegue ver aqui a parte de planos, né? Quanto que a gente paga por ele para usar essa função primordial do Copilot. A gente paga $10 por mês para a gente poder usar na nossa conta, e se a empresa estiver pagando, eles pagam $19 por mês aqui, porque tem umas funções a mais para a parte corporativa, tá? Dependendo, a gente pode não ser tão caro pelo tudo que ele entrega, né? Porque ele ajuda muito realmente a gente aqui na hora que está desenvolvendo. Eu, por exemplo, dou um programa em Python muito bem. Eu conheço um pouquinho, né? Mas eu não sou o expert em Python. E esses dias atrás eu precisei escrever um código em Python para uma automação. E aí eu fui colocando ali mais ou menos a ideia do que eu queria e o Copilot foi preenchendo para mim. E basicamente me entregou ali toda a parte de inteligência. Tive que ajustar algumas coisas menores para poder fazer sentido ao meu cenário. É realmente muito interessante. Mas o Copilot tem algumas outras funções, tá? Antes da gente chegar na que realmente a gente quer, que é o GitHub Copilot Chat. Mas esse fica para o fim. Que ele também melhora um pouco as funções do Copilot e ajuda a gente. Que basicamente é a gente instalar essa extensão aqui, ó, GitHub Copilot Labs. Tá? Ela que tem algumas funções experimentais do Copilot que eu confesso que eu acho muito legais. Eu até já falei de algumas poucas delas em alguns momentos, mas eu acho muito, muito interessante, tá? E aí, vamos voltar aqui, ele vai trazer pra gente esse menu aqui, ó, GitHub Copilot Labs. Quando a gente clica aqui, ele traz pra gente aqui, ó, quando eu seleciono um bloco de código, é que ele já estava com alguma seleção antiga minha ali. Ele estava com a seleção antiga lá da subtração. Mas se eu vier aqui, ó, esse valida URL, por exemplo. Tá vendo que ele já se preencheu ali? Deixa eu aumentar aqui. E aqui, ó, esse primeiro bloco, deixa eu minimizar os demais aqui para não ficar tão poluidão. Esse primeiro bloco aqui, ele faz o quê? Ele basicamente explica pra gente esse bloco de código. Então tem aqui, ó, explicar o código, que código está seguindo, mostrar um exemplo, mas eu posso vir aqui, Ask Copilot. E aí, ó, ele me dá uma explicaçãozinha. Essa explicação do código, primeiro ele faz uma requisição na API e checa a resposta. Outra coisa legal aqui, muito interessante, é a parte de Language Translation. Que ele basicamente faz o quê? Transporta o meu código para outra linguagem. Então esse meu código que está em .NET, eu posso, ó, converter para uma série de códigos. BAT, ABAP, BibTeX, que eu nunca vi falar, Clojure, COBOL, C, Dart, Fortran, cara. Vamos ver se ele, como é que fica em Fortran. Fortran não vai rolar. Bem que eu estava esperando demais. Mas vamos lá, Python. E aí, ó, se eu quiser em Python, ele converte aqui para mim já como é que deveria ser esse mesmo método, só que em Python. Vamos ver outra linguagem aqui. Vamos ver em TypeScript, se ele converte para a gente. E aí também, ó, em TypeScript, embora em TypeScript eu acho que ele dá uma corrompidinha, mas ele traz pra gente aqui, incorreto, até para ajudar ele no feedback ali. Vamos ver em VB? Também deu uma corrompidinha ali, tá incorreto. Mas enfim, basicamente vocês entenderam. Também aquela função tá em preview, né? Mas vocês entenderam, ele ajuda bastante pra gente até nessas traduçõezinhas. Eu já usei algumas delas também, inclusive, principalmente no lance do Python lá que eu tava comentando. Outra coisa que tem aqui é a parte de Test Generation, mas só funciona para JavaScript e TypeScript, então
esse meu código aqui ele não vai fazer nada pra gente nesse aspecto. E tem essa parte de brushes aqui, que ele ajuda a deixar o código mais legível, adiciona tipos, corrige alguns bugs, faz um debug, faz uma limpeza. Então, ó, eu vou transformar esse meu método num método mais robusto. E aí, tá vendo? Ó, ele mexeu um pouco no meu código, separou algumas coisas aqui para deixar ele um pouco mais robusto. Ó, eu vou voltar aqui, ó, Ctrl Z, você viu? Viram as diferenças da mudança? Eu posso vir aqui também e eu vou falar para ele documentar isso. E aí, ó, já deu uma mudancinha também. Se eu quiser listar os passos, e aí, ó, ele já mudou aqui também o código. Apesar de que aqui ficou meio estranho e ainda mais agora que ele colocou aquela URL que não tem nada a ver. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos listar os steps na original para ver o que acontece. Ele tá meio bugadinho com esse negócio, né? Ele tá quebrando nesse ponto aqui. Esse meu código tá quebrando o Copilot. Outra coisa que ele pode fazer também é dar uma limpeza. Vamos ver? Eu vou fechar esse Visual Studio e abrir de novo. Bom, voltemos aqui. Vamos dar uma olhada se eu der um documento aqui. O que ele faz agora? Beleza. Agora ele mudou totalmente a parada aqui. Ele remodelou todo o meu código aqui. E aí eu vou dar um chunk. Aí também mudou totalmente a minha estrutura aqui para aprimorar o meu código. Então, a gente tem essas funções que são muito bacanas com o Copilot, inclusive o Copilot Labs. Ou seja, você viu, com aqueles $10 que você paga por mês, você tem uma série de coisas que vão te ajudar a ganhar mais desempenho, exceto alguns bugs que aconteceram aqui que vocês viram, mas acontece, né? Ainda mais num processo meio em treinamento, acontece de vez em quando. Embora eu acho que tenha sido meu VS Code que bugou, porque eu também estou usando o VS Code para insiders, enfim, acontece. Mas agora vamos para a parte que nos interessa, rufem os tambores. E aí, ó, a gente tem o que chamamos agora de GitHub Copilot Chat, que é o chat GPT aqui. Então, ó, eu vou abrir essa opçãozinha aqui e eu tenho aqui agora ó, o meu chat aqui do lado. Eu tenho literalmente, eu abro uma caixinha de chat aqui para eu falar com o meu Copilot. E apesar dele estar em inglês, sabe o mais legal? Ele funciona em português. E aí, ó, eu vou vir aqui e vou pegar esse método aqui, valida URL, vou selecionar ele aqui. E vou falar para ele aqui, ó. Poderia me explicar esse bloco de código? E aí, ó, ele traz uma explicação em português. Lembra que no outro, no Labs lá, ele mostra só em inglês a explicação? Aqui eu confesso que me parece até uma explicação bem melhor e mais clara até do que ele mostrou lá no Labs, né? E aqui ó, ele está falando, claro, esse bloco é uma função C# para validar, receber 3 parâmetros e tal. Uma explicação bem clara para você conseguir entender o que está acontecendo. E agora, imagina, eu quero melhorar isso. Como eu poderia melhorar esse código? E aí, ó, ele dá uma explicação de como é que eu poderia melhorar. Tá vendo aqui, ó? Tá falando, uma possível melhoria seria usar HTTP Client em vez da biblioteca REST Sharp. E também já me sugere o bloco de código que eu posso fazer aqui para substituir e limpar aqui esse método. Quer ver um outro que eu sei que ele tá mexendo bastante, que me sugere? Esse aqui, ó, Insert Post aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta sobre o Insert Post. Daqui, ó, tá vendo? Ele me mostrou aqui a explicação de como é que ele poderia mudar a Insert Post. Ele deu basicamente a mesma explicação ali. E ele me sugeriu o código aqui novo. E se você for olhar aqui, ó, ele realmente traz uma parte que é importante, que é a parte da mutation aqui, que eu não fiz, de serialização e tudo mais. Eu montei aqui esse mesmo JSON da mutation concatenando na mão aqui, ó, tá vendo? Eu fiz um trabalho bem ruim mesmo, eu sabia que era um trabalho ruim, mas eu fiz porque era rápido e era só para aquele detalhe ali que está funcionando, mas eu posso vir aqui e resolver desse jeito que ele está me compondo, porque é uma função de fato muito melhor. E aí a gente pode fazer outra coisa também, ó, que eu não tenho testes nesse projeto, então
poderia criar unit tests para esse código? E aí, ó, ele já traz aqui pra gente que alguns bugs acontecem e às vezes ele corrompe essa resposta. Mas pergunta de novo umas 2 ou 3 vezes que ele teoricamente vai trazer pra gente. Só que agora ele está engasgando legal ali. Deixa eu diminuir em vez de colocar no código inteiro. Vou deixar só a seleção ali. Vamos ver se aqui vai. Porque isso daqui às vezes está acontecendo. O projeto está em teste ainda. É um previewzão ainda. Bom, basicamente o que eu queria fazer no unit test tá corrompendo aqui o Copilot. Acontece, a gente está num previewzão enorme, né? Geralmente quando isso acontece, você executar umas 2 ou 3 vezes, ele resolve. Na minha aqui eu executei umas 5 ou 6, ele não resolveu. Então vamos partir para o próximo teste. Eu queria fazer aqui uma coisa que essa eu não testei antes, tá? Eu não sei se dá para fazer. Eu quero criar um método aqui que eu possa inserir um post novo aqui no meu perfil, baseado em parâmetros oriundos externamente. Porque aqui eu estou pegando, ó, fazendo um request aqui, eu estou pegando um parâmetro de post aqui. Vamos lá. Eu gostaria de criar um método similar ao insert post star que me permita incluir os itens através dos parâmetros recebidos ao chamar a aplicação. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele começou, deu a explicaçãozinha, mas demos sorte aqui, né? Ah, beleza, agora foi, viu? Às vezes na segunda ou terceira tentativa, ele vai. Então, ó, eu posso criar um método aqui basicamente no que eu queria, na minha ideia, né? Passando todos os parâmetros ali na inicialização, preenchendo e só chamando o insert post star aqui, porque teoricamente o método resolve. E aqui, ó, e se eu quiser melhorar essa classe? Como posso melhorar essa classe? E aí, ó, temos aí, ele fala uma classe simples que não tem muito o que melhorar. Uma possível melhoria seria validações nos setters, e ele traz alguns exemplos aqui, né? Se for vídeo, se for artigo. Cadê aqui a navegação? Vamos jogar para o lado. Se for imagem. E aí, ó, realmente, ele traz algumas pequenas melhorias que podem aí ajudar a gente nesse processo. Mas e aí, o que você achou desse Copilot? Eu confesso que assim, eu já uso o Copilot no meu dia a dia, o normal, há um bom tempo. Esse Copilot X, né, o Copilot Chat, eu recebi acesso bem recentemente, então ainda estou nos meus testes iniciais. E ele está num previewzão mesmo, tanto que erros acontecem, como vocês viram aqui no meu vídeo, né, que é onde na hora de criar os testes unitários, que era o que eu mais queria fazer, ele começou a travar o código ali e não carregava mais. Mas geralmente, quando isso acontece, umas 2 ou 3 vezes em tentativas funciona. Esse unit test aqui, fomos infelizes na demonstração, mas todo o resto vocês viram que funcionou, né? Tem bastante o que melhorar, e isso aqui eu tenho certeza que com essa melhoria, com essa novidade, vai ajudar muito a gente a aprimorar os nossos processos, os nossos movimentos, os nossos códigos. Tem gente que está com medo da IA assim e tal, mas eu acho que não é para tanto, porque isso está vindo para ajudar a gente em muita coisa, ajudar a gente no nosso dia a dia. Se você souber usar esses tipos de ferramentas, vão te ajudar bastante no seu dia a dia. Mas use sempre com cuidado e com moderação, tá? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já estão usando, se vocês já conheciam essa funcionalidade do Copilot e o que vocês esperam para os próximos vídeos aqui no canal. Beleza? Aquele abraço.